todos, vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da terceira sessão de julgamento, do dia 24/6, às 9 horas da manhã. O primeiro processo em pauta é o de número 245, Mabi Hortolândia, de relatoria da conselheira Maísa. Maísa, você tem a palavra. Bom dia. Eu coloquei todos os processos agora, todos os meus votos lá, então está na minha pasta. Então, se eu puder, vou começar. Auto de infração para cobrança de IPI, penalidades administrativas, decorrente de declaração inexata de mercadoria e importação registrada em outubro de 2002. Os fatos foram identificados. É uma mercadoria muito específica, chama Ciclopentan 70, declarada como agente expansor para produção de espuma poliuterano na fabricação de refrigerantes, e a empresa classificou no código 2902, 1990, e a fiscalização entendeu, com base em laudo técnico, que seria, na verdade, uma mistura de hidrocarbonetos constituída com essa ciclopentano e isopentano, e aí teria uma classificação fiscal distinta, que seria 2710-1999. O laudo no qual a fiscalização se baseou foi anexado às folhas 42 dos autos, elaborado em resposta aos quesitos identificados na folha 41. Além da cobrança do tributo, foram ainda lançadas a multa por importação desamparada de guia de importação ou documento equivalente e a multa de 1% em razão da classificação incorreta. A empresa apresentou impugnação que foi julgada improcedente. Intimada, ela apresentou recurso voluntário, em que alega que realmente seria um ciclopentano, que é um hidrocarboneto cíclico, enfim, questões técnicas referentes a essa mercadoria, sendo descabida a exigência tributária, a impossibilidade de revisão de ofício do lançamento tributário anteriormente efetuado quando do desembaraço aduaneiro, e inaplicabilidade de Selic. É o relatório. Ok, pode ir para o voto, por favor. Então, primeiro, o recurso voluntário tempestivo cabe ser conhecido, e aí, então, eu adentrei nas razões recursais. Primeiro é quanto à classificação fiscal das mercadorias, aqui eu faço aquela consideração inicial dessa necessidade quanto à classificação fiscal, questões técnicas, e começo aqui. No presente processo, a empresa não evidenciou com clareza nos presentes autos a improcedência da informação contida no laudo técnico produzidos pelo laboratório de análise, adotado como elemento de prova no auto de infração, em conformidade com o caput do artigo 30 do Decreto 7235. Assim, considerando os documentos e informações técnicas constantes dos presentes autos fornecidos pelo laudo, em relação ao qual a recorrente não apresentou documentos contundentes que pudessem gerar dúvidas quanto aos dados ali constantes, correta reclassificação fiscal. Com efeito, a recorrente anexou aos autos, em sede de impugnação, um parecer técnico que reconhece que o produto comercializado pela empresa não seria um hidrocarboneto cíclico, como afirmado em sua defesa, mas sim uma mistura de hidrocarbonetos cíclicos, considerado 182 a 186 dos autos. Não consta deste parecer qualquer elemento técnico referente à mercadoria, somente uma opinião no sentido de que, mesmo que seja uma mistura, deve ser admitida na posição específica adotada pelo sujeito passivo, que é a 2902, e não na posição adotada pelo fisco, que é a 2710. Essa questão foi muito bem enfrentada pela decisão recorrida, sendo que a recorrente não trouxe qualquer elemento fático ou jurídico que pudesse afastar a conclusão alcançada naquela oportunidade. Então, a decisão de primeira instância, ela analisou muito bem a prova, essa questão do que o contribuinte teria trazido para falar que não seria um hidrocarboneto, que seria uma mistura. Então, eu vou, em algumas partes aqui, eu não vou ler a decisão inteira, não, mas a decisão ela está bem completa quanto a essas questões técnicas, e o contribuinte não trouxe nada contundente para refutar isso. Então, inicialmente, cabe esclarecer que o laudo, aqui lendo a decisão de primeira instância, o laudo técnico informa que a mercadoria importada trata de uma mistura de hidrocarbonetos constituída de ciclopentano e isopentano, sem mencionar que se trata, como alega a impugnante, de uma mistura simples de hidrocarbonetos acíclicos.
Cabe também deixar claro que o ciclopentano é um hidrocarboneto cíclico, mas o isopentano é um hidrocarboneto acíclico saturado. De acordo com a ANESH, os hidrocarbonetos acíclicos saturados têm fórmula geral, são abundantes na natureza e formam os principais componentes do petróleo. Em que pese a argumentação do contribuinte, no sentido de defender que o correto enquadramento da mercadoria no capítulo 29, verificar-se-á a seguir que não existe essa possibilidade diante do que dispõe a nota 1 do capítulo e orientações da ANESH. Disposições desse capítulo, do 29, apenas compreendem os compostos orgânicos de constituição química definida e apresentados isoladamente. Então, lá na ANESH fala um composto de constituição química. Um composto de constituição química apresentado isoladamente é uma substância constituída por uma espécie molecular, cuja composição é definida por uma relação constante entre seus elementos e que pode ser representada por um diagrama estrutural único. Iônica. O termo impurezas aplica-se exclusivamente a substâncias, enfim, ele fez a referência aqui à ANESH, né, evidenciando que essa questão, aí, seguindo aqui, né, a exigência da apresentação de forma isolada por um diagrama estrutural único leva-nos à conclusão de que o composto químico deve apresentar um alto grau de pureza. Por outro lado, então, essa seria a no caso que o sujeito passivo adotou. Ainda que o isopentano pudesse ser considerado uma impureza, o produto em tela apresenta uma proporção de ciclopentano e isopentano, respectivamente, de 69% e 29%, o que o torna particularmente apto para usos específicos, de preferência a aplicação geral do ciclopentano, o que determinaria a exclusão do capítulo 29. Por outro lado, a posição do capítulo 27.10 compreende os óleos de petróleo e minerais, de que se eliminaram por destinação primária, enfim, e ensino que esses óleos mais ou menos líquidos ou semissólidos, conforme o caso, são essencialmente constituídos por hidrocarbonetos não aromáticos, tais como os parafínicos e ciclânicos. Ora, este é o caso do produto em tela, composto por um hidrocarboneto ciclânico, o ciclopentano, e por um hidrocarboneto parafínico, de cadeia aberta e saturada, o isopentano. Contanto que não sejam transformados em produtos de composição química definida, isolados ou puro. Então, enfim, o fundamento da decisão da DRJ foi muito bem feito quanto na ANESH, e analisou, inclusive, essa questão do parecer que teria sido trazido. Então, volto ao meu voto, né? Assim como uma mistura e não como um hidrocarboneto cíclico, como insiste a recorrente, cabe aqui serem adotadas essas razões de decidir na forma do artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784, para negar provimento ao recurso voluntário neste ponto. Uma vez reconhecido o erro na classificação fiscal das mercadorias, cabe ser igualmente mantida a multa por erro de classificação fiscal das mercadorias do artigo 84.1 da MP 215835 de 2001. Por outro lado, quanto à multa por falta de licença de importação, cabe uma análise distinta a ser perpetrada no próximo tópico. Então, da multa por falta de licença. Conforme indicado no auto de infração, a fiscalização entendeu que, independentemente de ser necessário um licenciamento automático ou não automático, caberia incidência da multa por falta de guia de importação. Então, aqui é aquela questão, a fiscalização, ela partiu do pressuposto que precisava de ser o licenciamento automático ou não automático, independentemente. Então, o fundamento, eu trouxe aí, conforme consta lá na folha 12, no auto de infração. Então, ele fala como trata de classificação fiscal errônea, necessita de novo licenciamento automático ou não. Aí eu faço aqui aquela distinção que a gente já faz, que normalmente tem dessa questão do licenciamento automático, desenvolvendo essa questão que a gente já desenvolveu. Eu até coloquei aqui alguns dos acordos que a gente tratou sobre essa questão, da minha relatoria, e teve um do Diego também, e aquele voto do Trevisan, que ele faz essa diferença entre a licença de importação, quando que ela é necessária como documento, e o licenciamento, né, essa diferença entre os dois. Então, eu vou pular essa parte.
Então, não se pode confundir a questão do licenciamento. Então, com isso, ainda existe uma perfeita subsunção do fato à norma, vez que não demonstrado pela fiscalização que as mercadorias importadas precisam de licença de importação. Então, diante do exposto, cabe ser dado provimento ao recurso voluntário neste ponto, para cancelar a exigência da multa desamparada de guia de importação ou documento equivalente. Então, nesse ponto, eu estou dando provimento quanto à guia, pelo fato dele ter falado que poderia ser automático ou não, e não trouxe nenhum tipo de evidência de que essa mercadoria precisava de licenciamento, de licença específica ou de licenciamento. Eu cheguei a pesquisar, mas eu não achei que essa mercadoria, ou precisar de licença. Eu pesquisei lá no site aquele site que normalmente eu pesquiso. Como eu não achei, eu achei melhor nem colocar. Eu afastei pelo fato da fiscalização ter feito com fundamento no automático ou não, e não trouxe nenhum fundamento. Quanto à revisão aduaneira, sustenta a impossibilidade de revisão aduaneira, porque é efetuado quanto do desembaraço. Contudo, é contado que a adusa recorrente na declaração de importação transmitida em 2002, o sujeito passivo realizou atividade de lançamento por homologação, revisada de ofício pela administração pública, com fulcro no artigo 1495 do CTN, com a lavratura do presente auto de infração. O presente trabalho fiscal foi realizado dentro dos limites da revisão aduaneira, autorizada pelo artigo 54 do Decreto-Lei 3766. Cumpre acrescentar que a recorrente, em sua defesa, não diferencia ou traz documentos relacionados ao canal de conferência aduaneira das mercadorias, se verde, amarelo ou vermelho. Nesse sentido, merecem ser afastadas as alegações da recorrente quanto à impossibilidade de revisão. A taxa Selic, súmula 4, fala da inaplicabilidade, súmula 4 do CARF, aplica a taxa Selic. Então, diante do exposto, eu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar a exigência da multa da importação desamparada de guia de importação ao documento equivalente. É como voto, presidente. Ok, Maísa, obrigado. Alguém quer fazer alguma colocação? Esse assunto do colegiado já é frequente, todos já conhecem o voto da Maísa, a gente já debateu bastante essa questão, acho que é só a Sabrina que não debateu isso com a gente, acho que até a Renata já teve esse debate com a gente. Então, Maria, como vota? Com a relatora. Pedro? Com a relatora. Cíntia? Com a relatora. Renan? Com a relatora. Renata? Acompanha a relatora. Sabrina? Com a relatora. Eu também acompanho a relatora, então acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar a exigência da multa por importação desamparada de guia de importação ou documento equivalente. Parabenizar a Maísa, mais uma vez, está virando uma grande aduaneira, né? Semana passada a gente participou de uma live aduaneira, né? Na Associação Brasileira de Estudos Aduaneiros, falei isso com ela, né? Então, já assim, a cara do um voto aduaneiro, né? Foi bem legal, né? Próximo processo é, então, só avisando, 246. Quesilin, de relatoria da Cíntia, e 247, construtora, deve ser Norberto Odebrecht, né? Deixa eu ver aqui. 247, isso. Construtora Norberto Odebrecht saíram de pauta a pedido da parte. Então, o seguinte, 248, Unisystem, de relatoria da conselheira Cíntia, é o próximo processo. Cíntia, você tem a palavra. É um processo sobre admissão temporária, tá? Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão proferido pela primeira turma da DRJ de São Paulo, que por unanimidade de votos julgou procedente a exigência fiscal. Aqui eu peço licença para pular o relatório, uma vez que eu descrevo os argumentos da DRJ também durante o voto.
A contribuinte recebeu a intimação de número 279/2008 pela via postal em data de 14/10/2008, apresentando recurso voluntário por meio de protocolo físico em data de 13/11/2008, pelo qual reitera os argumentos da impugnação acima já mencionada, pedindo pela improcedência do auto de infração. Esses argumentos serão demonstrados no transcorrer do voto. Posso prosseguir, presidente? Conforme pressupostos legais de admissibilidade, conforme já demonstrado em relatório e certificado as folhas 231, recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido. 2. Mérito. A autuação em análise teve por objeto o lançamento de crédito tributário a título de multa de 10%, proporcional ao valor aduaneiro por descumprimento dos requisitos do regime de admissão temporária para a seguinte mercadoria. Um redutor planetário, eu coloco aqui a descrição da mercadoria objeto da declaração. O auto de infração foi lavrado com fundamento legal no artigo 72, inciso 1, da lei número 10.833/2003, concluindo o auditor fiscal que a opção pela extinção do regime em conformidade com o inciso 5 do artigo 319 do regulamento aduaneiro deveria ter sido adotado durante a vigência do regime, que expirou em 16/10/2004, conforme ordena o artigo 319 do decreto 4.543/02, resultando em descumprimento do prazo estabelecido para aplicação e vigência do regime especial. Em síntese, o regime de admissão temporária para o bem constante da DSI 0472628 foi solicitado com base legal no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 4º da IN 285/2003, sendo a contagem do prazo de 3 meses a partir do desembaraço aduaneiro, considerando as seguintes datas. Aqui eu fiz um relatório sobre as datas em que ocorreram os requerimentos, pedido de prorrogação, etc. Eu chamo a atenção aqui, olha, no dia 25/3/2004, a parte apresentou o protocolo de requerimento de concessão do regime de admissão temporária. Em 26/3, foi registrada a DSI. Em 31/3, foi autorizado e o desembaraço aduaneiro ocorreu em 16/4. Em 16/7, venceu esses 3 meses e foi feito um pedido de prorrogação do prazo de vencimento em dia 23/6. Então, até então, dentro do prazo. 16/10/2004 foi a data final deferida para prorrogação do prazo, tá? E em 18/10/2004, essas datas são importantes com relação ao resultado do julgamento. É a data em que a recorrente apresentou o recurso previsto no parágrafo 6º do artigo 10 da IN 285, com pedido de reconsideração do prazo concedido para que fosse observado o prazo do contrato de comodato vinculado ao regime. Dia 25/11/2004, foi emitido o parecer, tá, negando o provimento ao recurso e mantendo a decisão recorrida, determinando ao importador que, no prazo de 30 dias da ciência da decisão, iniciasse o despacho de reexportação do bem admitido, sob pena de execução do termo de responsabilidade e demais penalidades cabíveis. Dia 29/11, ele tomou ciência desse despacho, e no dia 29/12, que seria o prazo concedido, ele foi regularizado no dia 17/12, em que ele registrou a declaração de importação número 4, perante a DRF de Uberaba, nacionalizando o bem ingressado no país sob o regime de admissão temporária, com recolhimento dos tributos incidentes e até então suspensos em razão do regime solicitado. A recorrência ela argumenta que, interpôs o recurso previsto no parágrafo 6º do artigo 10, e a multa aplicada com previsão no artigo 72 da Lei 10.833 prevê incidência apenas sobre o descumprimento de condição, requisito ou prazo estabelecido para aplicação do regime. Alega também que cumpriu todos os prazos determinados no despacho decisório e que as decisões do Conselho Contribuinte no âmbito administrativo, decidindo em casos análogos a improcedência da multa, configura a prática reiterada. De acordo com o contrato de comodato acostado às folhas 16 dos autos, o objeto da operação trata-se de equipamento descrito na proposta discriminada.
Tal equipamento ele foi cedido pela empresa autuada, a denominada compradora SA Usinas, Couripe, Açúcar e Álcool, inicialmente a título de testes realizados durante a safra de 2004 para conhecimento das especificações técnicas e detalhes operacionais, e após efetivação da venda. Aqui eu destaquei uma cláusula do contrato, né, que determina que a efetivação da venda deveria ocorrer em 9 de dezembro de 2004. O pleito foi fundamentado, né, essa é a questão, no artigo 4º, parágrafo 1º, item 2 da IN 285, que é a admissão temporária com suspensão total do pagamento de tributo para bens submetidos a ensaios, teste, funcionamento ou resistência, conserto, reparo ou restauração. Em 23/6, o beneficiário do regime requereu essa prorrogação, o que foi deferido até o dia 16/10, conforme relatado acima. Destaca-se que, em 25/11, através do parecer, foi negado o provimento, dando esse prazo para que iniciasse o despacho de reexportação do bem admitido, sob pena de execução do termo de responsabilidade. E a nacionalização do bem ocorreu dia 17, conforme já relatado também. Não obstante a nacionalização do bem no prazo concedido pelo parecer, o fato é que a extinção do regime ocorreu a destempo, configurando-se descumprimento do regime e incidência da penalidade. Assim foi observado pelo ilustre julgador de primeira instância. Vou ler esse trecho aqui. O contribuinte requereu o regime que lhe foi deferido pelo prazo de 3 meses, processando a DSI. O pleito foi fundamentado no artigo 4º. Posteriormente, o benefício do regime requereu a prorrogação do prazo até 16/12 e a mudança do enquadramento para o artigo 6º da IN. O deferimento foi concedido com fundamento no inciso 3, parágrafo 1 do artigo 10 da IN 285, tendo a interessada sido cientificada. Inconformada, interpôs um recurso à divisão de administração aduaneira. Aí eu destaco aqui. Como pode ser observado, é que o contribuinte, de março a junho, pôde usufruir do bem que informou se destinar a uma finalidade, após esse tempo, pleiteou uma nova modalidade, desta feita para utilização econômica, que prevê o pagamento parcial dos tributos, e trazendo como argumentação documental o instrumento particular de comodato. O interessante a ser destacado é que o contribuinte, antes mesmo da chegada da mercadoria ao país, já tinha firmado esse contrato, datado de 9/12/2003, mas talvez por planejamento tributário, resolveu omitir tal fato da fiscalização, pleiteando o regime na modalidade com suspensão total, e passando o prazo determinado, resolveu requerer a sua prorrogação e dessa vez declarando o verdadeiro motivo da importação. E no despacho de folhas 83, foi enfatizado que a prorrogação dar-se-á uma única vez, devendo o interessado adotar, dentro do prazo fixado para a permanência dos bens, uma providência do artigo 15. Portanto, o contribuinte sabia da condição estabelecida pela própria legislação, ou seja, permanecer com o bem por mais de 3 meses no país e, após, reexportá-lo para promover a extinção do regime ou uma das demais hipóteses do artigo 15. Está correto o posicionamento da DRJ de origem, o que é reforçado pelo fato de que a recorrente somente apresentou o recurso previsto no parágrafo 6º do artigo 10 da IN 285, com pedido de reconsideração do prazo concedido em data de 8/10/2004, ou seja, após expirada a data final deferida para a prorrogação, qual seja, 16/10. Destaca-se que a IN 285, que dispõe sobre a aplicação do regime aduaneiro especial de admissão temporária, assim previa por ocasião da ocorrência do fato gerador. Aqui eu destaquei só o artigo 10, inciso 2, que prevê a prorrogação uma única vez, e também o parágrafo 5º, né, que a prorrogação do regime ela fica condicionada a uma prestação de nova garantia, e que dentro do prazo deveria ter sido realizado o despacho para consumo. Por sua vez, e também destaquei aqui o regulamento aduaneiro da época, decreto 4.543, tá, em que dispõe sobre os mesmos termos. Com isso, expirado o prazo de admissão sem as providências previstas no artigo 15 da IN 285,
acima citados é devida à imposição da multa prevista pelo artigo 72, inciso 1 da Lei 10.833, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão recorrida. Ante o exposto, conheço e nego o provimento do recurso voluntário. Ok, Cíntia, obrigado. Algum esclarecimento? Então, Maria? Som. Alguém caiu? Só um segundinho, Maria, acho que o Pedro caiu. Vamos aguardar o Pedro retornar. Oi, Pedro. Pedro está de volta. Conselheira Maria? Ok. Qual a relatora? Maísa? Acompanho. Pedro? Uma caída rapidinho aqui, mas voltou. Com a relatora. Ok. Cíntia? A Cíntia é a relatora. Renan? Com a relatora. Ok, Com a Renata? relatora também. Sabrina? Acompanha a relatora. Eu também acompanho, então acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Obrigado, Cíntia. Então, esse foi o 248, né? 248. Então, o 249 era o da Maria, era até o da Maísa, o que eu estava impedido, é o da Claque. Até veio, em Maísa, veio o Luiz Felipe, que era o que ia me substituir. Eu estava impedido. Você lembra, eu lavrei o auto mesmo ou só participei da fiscalização? Você participou da fiscalização. Mas não lavrei o auto não, né? Não estava o seu nome, mas eu Ok. teria que conferir de novo. Até onde eu lembro, não. Ok, perfeito. Então, esse foi retirado de pauta a pedido do contribuinte. 250, Security, Comércio e Importação, também foi retirado de pauta da relatoria da Cíntia. E o último processo da pauta da manhã, 251, Paraguaçu Têxtil, de relatoria da Cíntia também. Cíntia, você tem a palavra mais uma vez. Esse aqui é um processo que foi julgado em fevereiro, em que o resultado, até por uma questão de observação da ata, o resultado ele ficou com uma inexatidão material. Então, eu decidi pela interposição de embargos inominados para correção. Ok, aquele caso que você chegou a relatar, você me falou, né? Isso. Então, trata-se de embargos nominados interposto por esta relatora em razão de inexatidão material devido a lapso manifesto na anotação do resultado do julgamento no dispositivo. Foi proferido por este colegiado o acórdão 3402.007.309 de relatoria dessa conselheira assim emendado. No dispositivo do acórdão, assim constou. Eu destaquei aqui no item 2, porque o item 1, ok, por maioria de votos. No item 2, constou por unanimidade de votos quanto aos demais itens do recurso. Então, faltou expressamente o termo negar provimento. Né? Constata-se que não constou o termo negar provimento quanto ao item 2, o qual versou sobre a decisão unânime para manutenção da autuação quanto à imposição de multa por importação de mercadoria classificada incorretamente na nomenclatura comum do Mercosul, nos termos do voto acima colacionado. O resultado do julgamento, na forma acima transcrita, incorreu em inexatidão por ausência de especificação quanto ao item sobre o qual este colegiado decidiu por unanimidade, configurando, portanto, na interposição de embargos nominados, conforme previsão do artigo 66 do anexo 2 do RICARF. Diante do juízo positivo de admissibilidade, o processo foi devolvido para atividade para relatar, possibilitando a reinclusão em pauta de julgamento. É o relatório. Então, aqui, neste caso, o que eu estou corrigindo para que, ali direto no dispositivo, né, para que conste no registro da ata, por unanimidade, com relação ao item 2, por unanimidade, negar provimento quanto aos demais itens do recurso, apenas incluir esse termo. Ok, Cíntia. Colegiado, alguma consideração? Maria? Com a relatora. Maísa? Acompanho. Pedro? Com a relatora. Renan? Com a relatora. Renata? Com o relator. Sabrina? Com a relatora. Eu também acompanho. Então ficaria assim, gente, eu acho que acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em acolher os embargos inominados para sanar a inexatidão material sem efeitos infringentes. Eu acho que é só isso, né? Acho que é o resultado.
Ok. Então, encerramos a pauta da manhã do dia 24/6/2020. Agora a gente vai resolver as pendências que ficaram da manhã de ontem, do dia 23. Só um instante que eu vou fazer as anotações aqui. Amanhã de processo aduaneiro assim é bom, né? Querem 5 minutos? Não, né? Precisa não, né? Próximo processo da pauta, 72, Antares Publicidade, de relatoria da Renata. Renata, você tem a palavra? Processos que não foram julgados ontem, estão julgados hoje. 72. Eu estava falando, sim, eu estava falando e me toquei, me perdoem, vou falar tudo de novo. Então, vou falar rapidamente aqui o relatório, trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 11.21.456, proferido pela segunda turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Recife, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário era exigido. A decisão recorrida tem a seguinte redação. Processo administrativo, estando os atos administrativos consubstanciados no orçamento, revestidos suas formalidades essenciais, não há que se falar em nulidade do procedimento. Ação de mandado de segurança, nos casos de impetração de ação judicial por órgão de classe, deverá o impugnante comprovar sua efetiva participação na ação alegada. As sentenças judiciais só produzem efeitos para as partes envolvidas no processo. Com relação à inconstitucionalidade das leis, não encontra abrangência na competência da autoridade administrativa, como já definiu o próprio CARF. Multa confiscatória também, o Instituto também não permite discutir isso em sede administrativa. Com relação ao PIS e a COFINS, as mesmas considerações acima com referente a COFINS. Por bem relatar os fatos, então, eu faço uma pequena descrição dos fatos alavancados no relatório da decisão de primeira instância, em que se discute aqui, resumidamente, a questão vinculada à presença ou não da recorrente nos autos da ação de mandado de segurança, em que a sentença, teoricamente, teria sido procedente no tocante à exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS das receitas, dos repasses a terceiro, em que a contribuinte pugna, então, pela suspensão da exigibilidade do crédito, por entender que ela realmente faz parte dessas associações que impetraram o mandado de segurança e, portanto, o contencioso não poderia persistir. Né? No caso aqui, a decisão de primeira instância entendeu que ela não fez prova da existência dela no polo passivo da ação e manteve o contencioso julgando improcedente por entender no mérito que as receitas repassadas de terceiros, no caso aqui de reembolso terceiro, compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS, e no tocante às multas e ao confisco, não há que se falar aqui de inconstitucionalidade perante as instâncias administrativas. O contribuinte, então, é intimado da decisão de primeira instância e apresenta o recurso voluntário, pugnando pelo provimento do recurso e o cancelamento da exigência fiscal. Em síntese, as razões do recurso foram apresentadas com relação aos mesmos fundamentos da peça de impugnação, resumindo,
que a autoridade administrativa considerou que a recorrente não deveria ser beneficiada pela decisão judicial sobre o argumento de que não haveria prova nos autos de que seria associada à ABAP e à FENAPO, e assim junta, então, na oportunidade, elementos que justificariam a sua associação àquelas entidades. A ausência de fato gerador do tributo, tendo em vista a não incidência de COFINS sobre os valores repassados a terceiros. E a natureza confiscatória da multa aplicada. É o relatório. Pode dar sequência no voto, Renata? Obrigado. Pode dar sequência. Bom, requisitos de admissibilidade estão adequados, portanto, se conhece do recurso voluntário da contribuinte. No mérito, então, trata-se de processos referentes a autos de infração, no valor de R$ 375.348,69, referente ao PIS, e R$ 81.325,35, referente a COFINS, no ano calendário de 2002, pela insuficiência de recolhimento daquelas contribuições no mencionado período. Então, a recorrente pleiteia a insubsistência dos referidos autos de infração, decorrente da contratação, sobre valores transferidos a outras empresas, decorrente de contratações destas para execução de serviços de veiculação de publicidade e outros, como a produção de filmes e confecção de cartazes, ao argumento de que não ingressaria em seu patrimônio. Essas receitas não poderiam ser consideradas receitas brutas para o fim da incidência das aludidas contribuições. Então, fiz uma segregação dos argumentos para, um a um, rebater os argumentos do recurso voluntário. Então, com relação, primeiro, à decisão proferida nos autos de mandado de segurança coletiva. Foi averiguado aqui, a recorrente, de fato, ela fez prova com alguns documentos vinculados aos autos que teria, de realmente que ela seria associada, né, às instituições que promoveram o mandado de segurança, todavia, de acordo com o recurso, deixa eu achar ele aqui, é só fazendo um resumo disso para não precisar ler essa parte toda, com relação ao Supremo Tribunal Federal, já trabalhou esse tema com relação à apresentação de prova no tocante à participação de ação coletiva, fixando a tese nos autos do recurso extraordinário 612043 do Paraná, de que a eficácia subjetiva da coisa julgada, formulada a partir de ação coletiva de rito ordinário ajuizada por associação civil na defesa de interesses de associados, somente alcança os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o forem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda constante da relação jurídica juntada à inicial. No caso aqui, a recorrente, de fato, ela faz provas de que é filiada, mas ela não conseguiu fazer prova de que constaria dentro dessa relação juntada aos autos da inicial do mandado de segurança. E de mais a mais, embora a sentença tivesse sido de procedência, ao consultar o site da justiça em que tramitou a ação de mandado de segurança, verificou-se, eu fiz todo o histórico do processo, mas resumindo só o final dele, ela perdeu e a sentença teria sido transitada em julgado para não reconhecer a exclusão da base de cálculo daquelas receitas repassadas a terceiro, ou seja, teve o trânsito em julgado no dia 25/5/2010, embora a sentença teria sido concessiva da segurança, posteriormente em segundo grau e depois confirmada em último grau, ela foi cassada, motivo pelo qual entendeu, em última instância, de que essas receitas repassadas a certeza, de fato, compunham a base de cálculo, que acaba perdendo o objeto nesse caso, que ela pleitearia a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a sentença, que ela se aproveitaria, que, no meu entender, não se aproveitou, e ainda que tivesse se aproveitado, ela foi julgada no final improcedente, então não faria tanto sentido discutir. Então, nesse ponto, pelos motivos, estaria correta a decisão da DRJ. Com relação à não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas transferidas a terceiro, no caso, o artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 3º, da 9718, de 98, eu vou ler aqui, como visto, verso presente processo
sobre a dedução da base de cálculo do PIS e da COFINS das receitas transferidas a terceiro. Essa discussão já foi objeto de detida análise por esse colegiado, motivo pelo qual peço vênia para transcrever a íntegra do voto condutor do acórdão 34.02.006.064, processo 11.080, 900.002, 2008-30, relatado pelo ilustre conselheiro Diego Diniz Ribeiro, na sessão de 29 de janeiro de 2019, que assim registra em seu veto. Então, deixa eu ver, fazer um pequeno resumo aqui. Todo mundo acho que já conhece a tese. Eu não compunha a Câmara ainda no momento, mas, enfim, estou de acordo aqui com o que já foi decidido pelo colegiado. Então, do direito de crédito vinculado ao contribuinte, com fundamento no inciso 2º, parágrafo 2º, artigo 3º da 9718, a questão do fundo é a prova desse tribunal e o respeito à aplicabilidade ou inaplicabilidade do parágrafo 2º, artigo 3º da 9718, que prescreve que, para fins da determinação da base de cálculo das contribuições, exclui-se das suas receitas os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica, observadas normas complementares expedidas pelo Poder Executivo. Aí eu transcrevo aqui os artigos de lei em que, deixa eu pegar aqui, aí depois dos atos acima transcritos, constata-se que o inciso 3º, parágrafo 2º, artigo 3º da 9718 é uma norma que depende de regulamentação, tipificada, portanto, segundo a doutrina balizada, como norma de eficácia limitada, que é aquela que depende de uma regulamentação e integração por meio de normas infraconstitucionais. É digno de nota que a matéria em tese, em objeto da presente, foi objeto de vários precedentes desse egrégio conselho, é exemplo dos acórdãos, como está aqui definido no voto do ilustre conselheiro Diniz. Nesse sentido, adoto com fundamento decisório e voto proferido no acórdão 32.002.001.051, de 20 de 1 de 2004, alegando aí o parágrafo 1º do artigo 50 da 9784 de 89, ele faz aqui o relato da ementa. Com relação ao COFINS, a Lei 9718 admitia em seu artigo 3º, parágrafo 2º do artigo 3º, a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS das receitas transferidas a outras pessoas jurídicas. Exclusão essa, contudo, condicionada à edição de norma complementar. Tal norma é de eficácia limitada, embora vigente, nunca chegou a ter eficácia, já que não editado o decreto regulamentador. Apenas os créditos líquidos certos são passíveis de compensação, no forma do artigo 170 do CTN, e com relação à aplicabilidade dos princípios constitucionais, aqui trazendo a súmula número 2 de novo, pela impossibilidade dos órgãos administrativos se manifestarem sobre a inconstitucionalidade pelo CARF, né, de questões vinculadas à violação à Constituição. Aí ele faz aqui, com o qual concordo, uma pequena transcrição dos excertos do voto condutor, e eu fiz aqui uma parte aqui, eu vou ler a parte em negrito. As normas regulamentares, no entanto, portanto, nunca teriam sido editadas, dessa forma a norma em comenta, embora vigente, nunca teria produzido os seus efeitos. Por esse motivo, a Secretaria da Receita Federal, inclusive, edita o ato declaratório no seguinte 56 de 2000, nos seguintes termos. Considerando a regulamentação do Poder Executivo, dispositivo no artigo do inciso 3º, parágrafo 2º do artigo 3º da 9718, condição resolutória para sua eficácia, considerando que o respectivo dispositivo legal foi revogado pela linha B, inciso 4º do artigo 47 da MP 199.11.8, de 9 de junho de 2000, considerando também que, finalmente, que durante a vigência, o aludido dispositivo legal não foi regulamentado, declara, não produz eficácia para fins da disposição da base de cálculo das contribuições para o PIS e para o COFINS, no período de 1º de fevereiro de 99 a 9 de junho de 2000, eventual exclusão da receita bruta que tenha sido feita a título de valores que, computados como receita, hajam sido transferidos para outra pessoa jurídica. Portanto, por ausência de regulamentação, tal norma se tornou inaplicável,
já que não acompanha os comandos operacionais e disciplinadores que o Poder Legislativo outorgaria ao Poder Executivo para tanto. Enfim, aqui por fim, deixa eu ver se vocês acham que a necessidade de eu trabalhar todo o voto com relação à fundamentação legal para tanto? Então, passo então nesse ponto também, adoto como minhas razões de decidir, já estipuladas no voto do ilustre conselheiro, nos termos do artigo 50, parágrafo 1º da 9784 de 99. Com relação à natureza confiscatória da multa, também alegada no último tópico do recurso voluntário, também por força vinculativa da súmula número 2 do CARC, que não é competente se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei, também nesse ponto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Conclusão, ante o exposto, com relação a todas as matérias, conheço e nego provimento ao recurso voluntário como voto. Obrigado, Renata. Alguma consideração? Desculpa. Maísa? Renata, esse da repercussão geral do mandado de segurança, eu recomendaria que você colocasse na sua ementa, que você está aplicando, inclusive, pelo fato de ser repercussão geral, né? Tá, posso colocar. Na ementa. Colocar o número do recurso extraordinário lá em cima, tá. e o artigo 62 do regimento. Do regimento. Tudo bem. Só porque a gente teve uma discussão aqui antes quanto a essa questão da extensão material, mas foi antes de 2017, foi antes desse julgamento aí. Aí só para ficar claro. Essa questão da receita transferida de terceiro, você vai me perdoar, eu não estou lembrando. O que é essa questão aqui? O que é a discussão no processo? É exatamente isso. O que ele quer? Ele perdeu via judiciária e está, no caso aqui, o CARF, de acordo com o colegiado à época, também trabalhou, eu concordo com isso. O que acontece? Ele quer excluir da base de cálculo receitas transferidas a terceiros. Ele entende dessa forma. Como a legislação atribuiu essa possibilidade a regulamento posterior e como não houve o regulamento, não se aplicaria a disposição, portanto, não se admitiria a dedução da base de cálculo com relação a essas receitas. Resumo, foi isso o que se discutia. Não só essa, como qualquer outra, né? Que se vincularia, no caso essa aqui específica, era com relação a esses contratos que ele teria dito que ele faz e repassa. Então, na receita dele, logo, não seria computado na base de cálculo. Tá bom. No caso, era publicidade, no caso, era esse tipo de receita aqui que ele pugna. O judiciário também teve essa mesma dicção no resumo do voto condutor, que ganhou, inclusive, transitou em julgado desta forma, e aqui, pelo que eu pesquisei, o colegiado também teria esse entendimento, por isso mantive na íntegra o voto do conselheiro, como eu coloquei aqui, do Diego, mas, obviamente, fica à disposição de vocês divergirem, enfim, ou trazer de novo o debate. É só porque na hora eu estava olhando essa questão do mandado de segurança e não me lembrei desse ponto aí. A primeira questão era com relação se caberia ela a suspensão da exigibilidade do crédito por fazer parte da ação judiciária e ter escolhido a esfera judiciária para discutir a questão. Aí entendeu-se que, como não faria parte do MS, o contencioso deu-se continuidade. Me parece que, de fato, ela não comprovou de que estava, pelo que eu pesquisei, até nos autos da Justiça Federal, nas peças que eu pude ver realmente, não haveria o nome dela na relação, conforme eu repeti, a repercussão geral, e mesmo que tivesse, seria esvaziada, porque, ao final, a própria sentença foi revertida, né, em segundo grau e o contribuinte perdeu. Só fazendo um resumo de que foi falado ali. E só uma outra sugestão, para você colocar as suas considerações quanto ao voto do Diego. Às vezes, fazer só um resumo do que é que ficou definido. Portanto, naquela oportunidade, entendeu-se que deve ter a incidência por causa disso. Assim, porque eu já tive um embargo de declaração disso, falando que a simples transcrição não pode ser admitido como fundamento para a sua decisão. Então, só para evitar isso, você vai colocar, uma linhazinha assim, né? Nem um parágrafo inteiro, vai ser só
uma conclusãozinha sua falando qual que é o resultado que você está aplicando. Como eu fiz aqui para você agora. Isso, o resumo exato. de tudo. Tá, não, tudo bem, eu incluo. Tanto na ementa, a questão da força obrigatória, até por força do artigo 62 do regimento, e esse pequeno resumo para evitar possíveis embargos de declaração. Só e para evitar essa... Não, eu concordo com as observações e eu faço antes de formalizar o voto. Então, ok. Ok. Conselheira Maria, vamos para o voto? Com a relatora. Maísa. Acompanho. Pedro. Acompanha a relatora. Cíntia. Acompanho a relatora. Renan. Com a relatora. Sabrina. Com a relatora. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Obrigado, Renato. Obrigada a vocês. Próximo processo, Policarte, número 75, de minha relatoria. Desculpa, Mineiro, não é o AETRA, não? Desculpa, a ETRA 74, então. Desculpa. Policarte é 75. Né? Esse caso é retificação de DCTF, erro de preenchimento de declaração e prova. E, como todos aqui no colegiado sabem, eu sou bem flexível com relação a isso, quando tem prova. E, nesse caso, não há nenhuma prova. Né? Tem até pedido aqui de diligência, mas não há nenhuma prova, então aqui a conclusão é negando provimento, porque não há nenhuma prova nos autos. Vou ler o relatório rapidamente. Trata-se de despacho decisório que indeferiu o pedido de compensação, objeto de PEDECOMP tal, transmitido em 31/1/2005, relativo ao alegado pagamento indevido ao maior realizado em 15 de setembro de 2004, no valor de tal. Aqui eu transcrevo o fundamento da decisão. Regulamento cientificado do despacho decisório, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade com as seguintes alegações. 1. Que não apurou débito de COFINS não cumulativo relativo ao mês de agosto, que efetuou recolhimento indevido no valor tal para o pagamento do período de apuração, que informou equivocadamente na DCTF original o valor devido, que retificou a DCTF de forma a não apresentar débito de COFINS não cumulativo referente a agosto de 2004, demonstrando tratar-se meramente de equívoco no cumprimento de obrigação acessória. A segunda turma da DRJ de Belo Horizonte julgou parcialmente improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o despacho decisório, devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou seu recurso voluntário, repisando os argumentos trazidos em sua manifestação. O processo foi encaminhado a esse conselho para julgamento e posteriormente distribuído a esse relator, é o relatório. Vamos para o voto. Então, a recorrente alega que retificou sua DCTF original de forma a não restar saldo devedor de COFINS para o período em questão, resultando em saldo passivo de ser restituído compensado. O julgador manteve o despacho decisório por entender que a interessada não comprovou o eventual erro cometido. Segundo seu entendimento, a mera retificação do DCTF ocorrida após a ciência do despacho e sem suporte nenhum outro elemento de prova, o recolhimento indevido ao maior não presta para comprovar a alegação do contribuinte. Então, essa é aquela questão. A DCTF retificadora apresentada não é suficiente para a demonstração do alegado erro, sendo imprescindível que a contribuinte faça a prova do erro. E a posição do colegiado, você tem que apresentar alguma fumaça do direito. Posição nossa, e mais uma vez eu coloco, eu sou bem flexível com relação a isso, tem que ter alguma alegação, tem que ter alguma fumaça do direito, tem que ter algum elemento. E no presente caso não foram apresentados documentos que poderiam demonstrar a existência do direito ou mesmo seu indício, entendo ser prescindível a realização da diligência do presente caso. Então, diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Né? Aqui está
né? Mesmo dentro da minha flexibilidade, dentro dessa questão de diligência, que eu entendo que não foi possível, de forma alguma, pela diligência aqui, a negar provimento. Como voto, né? Então, essa é a posição. Conselheira Maria. Ô, relator, Maísa? acompanhe, você colocou a questão do despacho decisório ter sido emitido antes, você colocou aí certinho, depois, né? Ele retificou depois, então tá certinho. Eu acompanho. Pedro? Com o relator. Cíntia? Acompanho. Renan? Com o relator. Renata? Acompanho o relator. Sabrina? Com o relator. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Um minutinho que eu tenho que anotar o resultado. Esse negócio de julgar, acompanhar e anotar a ata é ruim, viu, Maísa? A falta da escriba. É a primeira vez nessa turma, né? Tá vendo? É Desde bom que quando? Desde o valoriza. Atulin, né? Desde o Atulin, né? Não, desde o Valdir, quando o Valdir entrou. Ah, foi o Valdir só? Então a Foi. moleza é só com o Valdir? Foi. O Jorge anotava? O Jorge anotava. Ah, eu era o escriba do Henrique. O próximo processo é o 75. Aí sim, a Policarte. Esse é o famoso PROC-JUDE, mas não comprova, não. É PROC-JUDE de outro CNPJ. Aí o caso vai ser vício na motivação, que é a minha conclusão, né? Mas vamos lá, para o início. É o número 75 da pauta. Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de Ribeirão Preto. Trata-se de auto de infração eletrônico decorrente de processamento de DCTF 97, exigindo crédito tributário discriminado em COFINS, multa de ofício, juros de mora relativa à falta de recolhimento e declaração inexata de débitos de terceiro e quarto trimestre de 97, porque correspondente a outro CNPJ, veja bem a motivação, porque correspondente a outro CNPJ, o processo judicial vinculado número tal, que ensejou compensação sem DARF no crédito tributário, cuja infração foi enquadrada nos dispositivos legais indicados no demonstrativo de e-folhas de 15. Contribuinte foi cientificada por via postal, inconformada apresentou impugnação acompanhada de documentos. Alega que a cobrança resta inexigível porque a falta de recolhimento tem amparo em acórdão proferido nos autos da apelação civil tal, processo originário número tal, pela Igreja Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Quanto à multa de lançamento de ofício, entende ser incabível diante de confissão dos débitos declarados. Cita a jurisprudência. Por fim, contrapõe-se acerca dos juros cobrados à taxa Selic, dizendo ser indexador da taxa média de juros que remunera o capital investido nos títulos da dívida pública. Inaplicável aos débitos tributários. Ainda entende afrontar o princípio da segurança jurídica e legalidade, cita a doutrina e jurisprudência. Encerra protestando pelo cancelamento do auto de infração, porque extinto o crédito tributário nele, lançado na forma do 1562 do CTN. Subsidiariamente, requer a supressão da multa do lançamento de ofício e dos juros à taxa Selic. A 11ª turma da DRJ Ribeirão Preto julgou parcialmente procedente a impugnação, manteve parcialmente o Oi, Janaína, já está de volta?
Então, presidente, pode continuar, não parei a gravação, não. Perfeito. Então, a DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação, manteve parcialmente o crédito tributário, cancelando a multa de lançamento de ofício, sem prejuízo da multa de mora. Então, eu reproduzo aqui o acórdão. Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou seu recurso, alegando a improcedência do lançamento, efetuada a modificação de critério jurídico pela DRJ, com expressa menção à teoria dos motivos determinantes. O processo foi encaminhado a esse conselho para julgamento e posteriormente distribuído a esse relator, é o relatório. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, devendo ser conhecido. Conforme relatado, trata-se de auto de infração eletrônico de COFINS, relativo à revisão de DCTF, ano calendário 97, com acusação de falta de recolhimento ou pagamento do principal, declaração inexata e ocorrência proquijute de outro CNPJ. É uma tese já conhecida do CARF, tem uma posição já consolidada na Câmara Superior e manifestação, inclusive, desse colegiado em diversos acordos. Aqui eu reproduzo o auto de infração eletrônico com a motivação do lançamento. Copiei a imagem aqui, onde consta fundamento legal e a motivação. Quadrinho com a remissão da motivação do lançamento. Portanto, a declaração foi considerada como inexata devido à alegada inconsistência do número do CNPJ informado no processo tal. Essa foi a motivação para a lavratura do auto de infração eletrônica. Entretanto, ainda em sede de impugnação, a empresa consignou, de forma direta e clara, que a ação judicial foi proposta em litisconsórcio com outras empresas. Fato esse devidamente constatado pela DRJ. Transcreva excerto do voto condutor do acordo ao recorrido, com as constatações do julgador acorre da referida ação judicial. A DRJ considerou isso. Aceitou que essa motivação estava vencida. Ela considerou que a ação judicial era da empresa mesmo. Tanto é que o provimento da DRJ foi parcial. Então, aqui eu reproduzo isso, né? Vou pular a leitura. Tem a parte em negrito que é importante. Mas vamos lá para baixo. Ainda assim, minhas palavras já. A despeito das decisões judiciais trazidas na defesa, o julgador Acó entendeu que ainda existiria nos autos a comprovação do direito líquido e certo acerca do indébito de fim social alegado e da sua efetiva utilização no encontro de contas com a COFINS, mantendo parcialmente o lançamento efetuado. Aí a DRJ foi em cima disso. Falou assim, ele fazia parte dessa ação, mas ainda assim ele não manteve, ele não comprovou a liquidez e certeza do seu crédito, né? Então manteve parcialmente o lançamento efetuado. Segundo seu entendimento, a interessada deveria ter apresentado a certidão objeto e pé da referida ação, bem como os DARFs dos recolhimentos do fim social que ensejaram o direito creditório reclamado, acompanhado de planilha de correção dos correspondentes em débito e de sua compensação com débitos da COFINS, acompanhado dos competentes registros de sua escrituração contábil e fiscal. A recorrente alega a modificação do critério jurídico adotado no lançamento, visto que consta expressamente como fundamento do auto de infração a falta de comprovação do processo judicial indicado na DCTF, aponta a violação da teoria dos motivos determinantes. Eu concordo com ele, assiste razão à recorrente. Constata-se que a única motivação trazida no auto de infração para admitir a declaração como inexata era a inexistência do processo judicial de outro CNPJ. Razão esta que foi devidamente afastada pela DRJ. Dessa forma, a manutenção da autuação por outro motivo implicaria em modificação do critério jurídico da autuação, que não pode ser admitida. Esse foi o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais no acórdão 9303-008-450 de relatoria do conselheiro Rodrigo Poças. Eu produzo aqui acórdão do presidente. Este colegiado também decidiu no mesmo sentido, por maioria de votos, no acórdão 3402-006-33 da Maísa. Também reproduzo aqui, a Maísa citou no acórdão dela, a Tulin, que também é mestre nisso, posição do Atulin. Reproduzo aqui, negrito também, a posição que a Maísa sempre traz nos votos dela. A Tulin também odiava esses proc jude, né? Conheço a posição do Atulin.
Então, é uma tese já debatida aqui, a Maísa conhece essa matéria bem, né? Então, afastada, portanto, da causa trazida na autuação para sua lavratura, ela deve ser cancelada por vício em sua motivação. Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração lavrado por vício em sua motivação é como voto. Isso é uma questão de direito, né? Todos aqui conhecem essa tese, essa questão, entendo eu, vício na motivação, né? O auto mostrava que o fundamento dele era CNPJ de outro, e foi provado que o CNPJ ele fazia parte dessa ação judicial. Sendo provado isso, o auto de infração, no meu entendimento, está viciado, vício e motivação tem que cair. É como voto, membros do conselho da turma. Abertos os debates. Eu não concordo com essa tese, né? Apesar de saber que há quase uma unanimidade, eu acho que é um equívoco, mas eu já fiz um voto vencedor e depois, ou agora, ou no momento do meu voto, eu vou ler. Então, Maria, você tem a palavra, inclusive, para fazer o seu voto e ler a sua posição. Tá. Já está exatamente na sua palavra. Eu, inclusive, acho que nesse voto da Maísa, foi por maioria, e eu acho que você foi vencida. Inclusive, acho que tem o seu voto vencido, tem declaração de voto, se eu não me engano. Nesse caso, é voto vencedor e foi no processo da Thaís. Então sim. É o 3402-006-837. Ok. Você tem a palavra. Eu me apliquei bastante porque... E aí fiz uma ementa colocando tudo já, porque essa é uma questão meio consolidada, mas eu discordo dela, com todo respeito. Na ementa eu coloquei assim, auto de infração, motivação do lançamento, falta de recolhimento, ocorrência, PROC e JUDE não comprova. Não há motivação insuficiente no auto de infração que retrata que houve falta de recolhimento ou pagamento do principal, declaração inexata. Para a situação fática de débito declarado em DCTF, mas não pago no vencimento. A eventual comprovação posterior de medida suspensiva de exigibilidade em face de decisão judicial não acarreta a nulidade do lançamento ou a sua improcedência, mas apenas a alteração da situação de exigibilidade do crédito tributário. A ocorrência PROC e JUDE não comprova é apenas um critério objetivo para selecionar contribuintes para fiscalizar em face de divergências quanto à identificação do processo judicial do qual poderia advir a condição de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, artigo 151 do CTN, informada nas DCTFs. O entendimento vigente à época da transmissão das DCTFs era de que somente o seu saldo a pagar tinha natureza de confissão de dívida, de forma que, para serem posteriormente exigidos, os débitos nela informados pela contribuinte como suspensos teriam de ser constituídos pelo lançamento. O lançamento de ofício não é prejudicial ao sujeito passivo, pelo contrário, é a forma que lhe garante o direito ao contraditório e à ampla defesa no âmbito administrativo, o que não lhe é assegurado na hipótese em que considera a constituição do crédito tributário pela própria informação na DCTF. Aí, quanto a essa questão de modificação de critério jurídico, não há na decisão recorrida inovação ou modificação dos critérios jurídicos do lançamento, artigo 146 do CTN. Quando o julgador ACO somente elaborou no sentido de analisar a alegação da então impugnante de que os débitos, naquele caso miolado, que os débitos exigidos teriam sido compensados, o que acabou não restando confirmado no caso. A motivação do lançamento foi e continua sendo, após a decisão da DRJ, a existência de um débito declarado e não pago. A análise de argumentos da impugnação e sua habilidade para modificar ou extinguir o crédito tributário efetuada na decisão recorrida não representa inovação ou alteração de critério jurídico do lançamento. O acórdão da DRJ retrata os resultados do julgamento da impugnação em contraposição ao lançamento, de forma que, tendo de conter a análise de cotejo entre essas duas peças, certamente não poderia ter conteúdo idêntico ao do lançamento. Naquele caso, que eu acho que talvez tenha ocorrido aí também, que teve
exoneração parcial, cabe à unidade de origem apurar o efeito da decisão judicial transitada em julgado na compensação pleiteada pela sequência das DCTFs apresentadas nos períodos de apuração e exonerar a parcela correspondente do lançamento, cujos débitos puderem ser efetivamente compensados em face da decisão judicial. Então, eu coloquei assim na ementa, né? Mas fiz toda a argumentação, mas pode ser resumida dessa forma. Então, não sei, já estou votando, então eu divergiria, né? E negaria provimento ao recurso voluntário. Ok. Maísa? Com o relator, mantém a posição. Pedro? Eu vou acompanhar a divergência, presidente. Ok. Cíntia? Eu acompanho o relator. Renan? Com o relator. Renato? Acompanha o relator. Sabrina? Com o relator. Ok. Então, acorda os membros do colegiado por maioria de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Eu vou apresentar a declaração de voto. Perfeito. Vencidos os conselheiros Maria Aparecida Martins de Paula e Pedro de Souza Bispo. A conselheira Maria Aparecida Martins de Paula. Como é que a gente colocava, Maísa? A conselheira manifestou interesse em apresentar declaração de voto. Declaração de voto, isso. Ok, Maísa. Maísa Maria, obrigado. Perfeito. Deixa eu só anotar aqui também, na minha planilha, que a Maria vai apresentar a declaração de voto. Declaração de voto, Maria. Para não esquecer dessa parte. Perfeito. O próximo processo da pauta é o 76, Belmonte, de relatoria da conselheira Cíntia. Você tem a palavra, Cíntia. Cíntia, o microfone. Desculpa. Eu peço para o colegiado verificar o voto que eu coloquei na pasta de hoje, com os demais. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 02-29879, proferido pela primeira turma da DRJ de Belo Horizonte, que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade e o direito creditório pleiteado pelo contribuinte. Por bem retratar os fatos ocorridos, reproduzo o relatório da resolução número 3402000633, de relatoria do conselheiro João Carlos Cassuli Júnior. Versam os autos de declaração de compensação apresentado em 26 de 2 de 2006 para extinção dos débitos de PIS, referente ao período de apuração 4 de 96 a 2 de 2000, com créditos decorrentes de decisão judicial que reconheceu o direito do contribuinte em recolher o mesmo tributo nos termos da Lei Complementar 0770 e de compensar os valores pagos a maior no período que antecedeu a 5 anos do ajuizamento da ação. Num primeiro momento, a SAORT de Coronel Fabriciano, por meio do despacho decisório, não homologou a compensação pleiteada, sob o argumento de que ocorrera prescrição quando da apresentação da DICOM, sendo que, após o manejo de manifestação de inconformidade pelo contribuinte, a DRJ de Juiz de Fora entendeu não ter havido a prescrição, determinando a que a DRF efetivasse a apuração do crédito de acordo com a decisão transitada em julgado, homologando a compensação até o limite do crédito apurado. Desta feita, a DRJ de Belo Horizonte emitiu o despacho decisório, pelo qual reconhece, em parte, o direito creditório e homologa a compensação requerida até o limite.
Ciente do deferimento parcial em seu pleito, em 20 de nove de 2010, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando em síntese que a DRJ realizou a apuração do crédito de forma diferente do julgamento transitado em julgado e que, inclusive, o tempo da atualização não condiz com o decidido na referida ação, uma vez que a autoridade fiscal teria se utilizado do recolhimento de 1996 a 2000, quando deveria se utilizar, conforme decidido na ação, dos recolhimentos de 1989 a 1994. Afirma que, com o devido PIS restituído de 45.791,30, compensou-se com 71.762,98, uma vez que a diferença teria sido preenchida pela compensação, reiterando assim que o cálculo realizado pela autoridade fiscal partiu de premissas equivocadas. Conclui destacando que, em se atualizando corretamente o débito, ter-se-á um adimplemento da totalidade dos débitos tributários. Em análise e atenção aos pontos suscitados pela interessada na manifestação de inconformidade, a primeira turma da DRJ de Belo Horizonte preferiu o acordo, reconhecendo em parte o direito creditório. Em apertada síntese, o voto condutor rechaça a afirmação de discrepância entre o cálculo e a decisão judicial, bem como a afirmação de que nessa teria havido homologação de valores. Afirma ainda que os índices a serem empregados no cálculo devem ser aqueles utilizados pela Fazenda na cobrança de seus créditos. Após discorre sobre os direitos concretamente empregados no cálculo, reportando seus documentos de folha 712 a 723, bem como a listagem de débitos, saldos remanescentes e listagem de créditos, saldos remanescentes, e ao demonstrativo de compensação, pelo que rechaça os apontados equívocos de cálculo que a contribuinte afirma terem havido. Por fim, esclareceu que o critério de atualização observou a ANE conjunta COSAR 0897 e determinou a inserção de 6 pagamentos representados por DARFs, que não teriam sido considerados no cálculo da DRF, mas que deveriam ser adicionados por força do provimento judicial obtido pelo contribuinte em razão do que votou pela procedência parcial da manifestação do sujeito passivo. Em atendimento à solicitação supracitada, a DRF confirmou recolhimentos adicionados pela DRJ e atualizou de acordo com as normas de execução conjunta, aduz que o valor encontrado for utilizado para quitar parte do saldo devedor e conclui que, propondo o retorno dos autos da DRF para prosseguimento, sendo que a DRF de Coronel Fabriciano, após considerações acerca de diferenças percebidas de R$ 15,45 a maior, em virtude de falha do sistema Profisc, autorizou a emissão ao contribuinte de DARF no montante de R$ 37.808,59, determinando a intimação do sujeito passivo acerca da decisão e o cálculo. Cientificado, por meio de aviso de recebimento, o contribuinte apresentou tempestivamente o recurso voluntário a este conselho, sendo que, após explanação acerca dos fatos, aduz inicialmente que o cálculo somente ao valor cobrado da contribuinte não foi revisto corretamente, apontando e exemplificando diversas irregularidades nas bases de cálculos utilizadas em cotejo com supostamente corretas, além de acostar cópias de algumas DARFs que teriam sido desconsiderados ou considerados em valores equivocados nos cálculos efetivados, requerendo ainda prazo para acostar outros documentos que estariam arquivados no processo judicial. Afirma que só não foi empregado o cálculo considerando os expurgos refletidos na súmula 282 do STJ e requer sejam considerados, bem como que não foram considerados pagamentos efetuados no ano de 1989. E, ao final, pede que sejam consideradas as bases corretas, conforme documentação anexa, que seja vinculado corretamente os pagamentos, além de atualizar os valores de acordo com a súmula 252 do STJ. Conforme foi requerido em recurso voluntário apresentado, o contribuinte apresentou no dia 20 de setembro de 2011 os DARFs restantes referente ao período de 1988 a 1993, reiterando, assim, que restariam demonstradas as bases de cálculo juntadas desde o início do processo judicial, voltando a ressaltar que deverão ser considerados corretos os cálculos apresentados, extinguindo por completo o débito apurado.
Da distribuição, tendo o processo ele foi distribuído, né, para o relator anterior, e através da resolução 3402000633, este colegiado, em antiga composição, converteu o julgamento do processo em diligência com as seguintes determinações. O colegiado converteu, pedindo a diligência para que a unidade de origem promova a reanálise dos supostos erros de cálculos apontados pela recorrente em seu recurso, inclusive na planilha a ele anexada, cotejando as alegações e documentos provas com aquelas utilizadas para a elaboração dos cálculos. E esclarecer, aqui também pediu esclarecimentos com relação se houve o uso da base de cálculo do sexto mês anterior ao fato gerador e sem correção monetária. E esclarecer também se os cálculos do crédito decorrentes do provimento judicial, se houveram abatimentos dos valores eventualmente recolhidos a menor em um determinado mês, com créditos apurados em outros meses, de modo a abater do crédito restituindo os débitos de pagamentos a menor do mesmo período. Em caso positivo, esclarecer se para referidos meses em que se apurou débitos de PIS a pagar, se houve algum tipo de lançamento tributário anterior, seja através de DCTF, parcelamento, lançamento de ofício ou congênito. Com isso, a unidade de origem apresentou informação fiscal, concluindo que os cálculos efetuados na auditoria estão corretos e, portanto, não devem ser retificados. Em manifestação, a recorrente alegou sobre a prescrição intercorrente no processo administrativo, bem como ratificou as razões de recurso, uma vez que houve erro nos valores lançados. É o relatório. Como já analisado em resolução, o recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de admissibilidade resultando em seu conhecimento. Mérito, 2.1. A resignação apresentada em recurso voluntário versa especificamente sobre o argumento de que o cálculo referente ao valor cobrado da contribuinte não foi revisto corretamente, pedindo para que sejam consideradas as bases corretas de PIS, vinculando os pagamentos realizados, bem como atualizando os valores levando em conta os expurgos identificados pela súmula 252 e, por consequência, homologando as respectivas compensações. Através da resolução, foi considerado o trabalho feito em Belo Horizonte ao realizar o procedimento para aferição dos créditos, especialmente na confecção dos documentos, bem como na listagem de débitos e listagens de créditos e demonstrativo de compensação, determinando, no entanto, a análise pela unidade de origem sobre os erros indicados em recurso voluntário. Em resposta, a unidade de origem cotejou a tabela de folhas 937 a 940 com a auditoria anterior, destacando os períodos de apuração com divergência entre os valores considerados pelo fisco e pelo contribuinte, considerando que a base de cálculo da contribuição é o faturamento do sexto mês anterior e do período de apuração, sem nenhuma correção monetária nos moldes determinados na resolução. Então, aqui eu colacionei o resultado da diligência, né, que foi apresentado em informação fiscal. A recorrente argumentou em manifestação que novamente ocorreram erros nos valores lançados, os quais eles consideram valores recolhidos e comprovados nos autos, devendo ser considerados os seguintes DARFs no cotejamento realizado. Aqui eu também colacionei uma planilha que ela apresentou, onde ela indica os DARFs que não foram considerados pela auditoria, no momento da realização do cálculo. Ocorre que, conforme observado em informação fiscal, os valores utilizados em auditoria como base de cálculo tiveram por base a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, sendo que os valores solicitados pela contribuinte estão com base em recolhimentos efetuados e comprovados nos autos por meio das respectivas DARFs, a exemplo das seguintes diferenças apontadas. Eu vou só transcrever aqui, eu transcrevi e vou ler o erro que é indicado. Ao contrário dos 832,93 para 4 de 1 de 90, recolheu-se 7.860,81. Para 5 de 2 de 1999, lançou-se R$ 11,177,79, quando se recolheu em DARF, 11.702,71. Enfim, ela apontou as DARF, as divergências das bases de cálculos
de acordo com as DARFs apresentadas. Destaco que em nenhum momento foi questionada a autenticidade dos documentos apresentados pela contribuinte, sendo que a divergência de valores se deu em razão daqueles indicados em DIRPJ. Todavia, ante a ausência de questionamento quanto à autenticidade dos comprovantes de recolhimento, é razoável que tais documentos sejam considerados como provas de pagamentos hábeis e idôneos, o que é, inclusive, previsto pelo artigo 320 e 304 do Código Civil. Importante ainda atentar aos princípios da verdade material, razoabilidade e proporcionalidade, bem como a aplicação do artigo 2º, parágrafo único, incisos 8 e 9 da Lei Federal 9.784, devendo a autoridade administrativa atuar em favor do administrado, flexibilizando exigências formais excessivas para que prevaleça a verdade material. Neste sentido, eu citei aqui um acordo de relatoria do conselheiro Castro Chapo, pelo qual a primeira turma extraordinária reconheceu o pagamento em situação análoga ao presente caso nos termos do voto que parcialmente reproduzo. Aqui ele está, nesse voto, ele coloca, em resumo, né, que a verdade material é fundamentada no interesse público, logo precisa respeitar a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível também a busca e análise da verdade material para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no direito administrativo não podemos falar em coisa julgada administrativa, e aqui ele está colocando que tem que se admitir todas as provas apresentadas. Como mencionado no voto acima destacado, o dever de se analisar a materialidade dos créditos pleiteados impõe à autoridade fiscal considerar todas as provas carreadas, desde que sejam lícitas e idôneas, resultando, na verdade material, interesse público inerente ao processo administrativo fiscal. Por tais razões, entendo que essa razão é recorrente, devendo ser reconhecido o direito creditório comprovado mediante os DARFs acostados aos autos e devidamente autenticados em seus recolhimentos. 2.2. A recorrente pede, igualmente, que sejam vinculados corretamente os pagamentos realizados com atualização dos valores, levando em conta os expurgos identificados pela súmula 252 do STJ, homologando por completo as compensações. Com relação à correção monetária, devem ser observados os índices aplicados na compensação ou repetição de indébito tributário constante da tabela única da Justiça Federal, né, que já coloquei a correção que o colegiado já considerou. Sobre a matéria, coleciono decisão proferida pela Terceira Câmara Superior. Pedido restituição, expurgos infracionais, reconhecimento do direito pela administração tributária. Com a edição do parecer PGFN 2601 e ato declaratório 10/2008, restou superada a discussão sobre incidência ou não dos chamados expurgos fracionários sobre os pedidos de restituição e aplica-se o valor pleiteado pelo contribuinte à correção dos valores pela tabela única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução 561/2007. No mesmo sentido, tem aqui outros acórdãos da Câmara Superior. Portanto, aplicando o artigo 62, anexo 2 do RICAF, deve ser reconhecida a correção monetária nos modos determinados pelo STJ. Por fim, em relação ao argumento superveniente da recorrente sobre a incidência de prescrição intercorrente no processo administrativo, aplica-se a súmula 11. Ante o exposto, conhecedor parcial provimento ao recurso voluntário, devendo ser apurado o valor creditório pleiteado, considerando os pagamentos comprovados mediante os DARFs, acostados aos autos devidamente autenticados em seus recolhimentos, observados os índices de atualização aplicados na compensação ou repetição de débito tributário constante da tabela única da Resolução 561/2007. Ok, sim, obrigado. Aberto o debate. Pedro? Eu estou lendo aqui a informação fiscal e o auditor ele fala explicitamente aqui que todos os pagamentos foram considerados, todos os pagamentos que não tinham sido alegados, que não tinham sido considerados, ele mostra aqui que foram considerados, inclusive dá alguns exemplos aqui. E apresenta, então, ele diz que essa argumentação do contribuinte não procede, certo? Que na tabela dele todos os pagamentos estão considerados. Você deu uma olhada nessa argumentação e nessas planilhas da fiscalização, Cíntia?
Sim, inclusive, a princípio, eu tinha até pensado em aplicar a informação fiscal, mas o que me motivou por essa conclusão é o fato de que ele declarou ali naquela informação de que ele considerou os valores indicados na declaração da pessoa jurídica, sendo que a contribuinte está pedindo que seja considerado o valor indicado dos TARFs que estão nos autos. Não, ele considerou a receita, acho que é do 6º mês anterior, da base de cálculo, o faturamento do imposto de renda, não o DARF. O DARF, pelo que ele informa lá, foram considerados todos, né? Mas foi utilizada a base de cálculo do imposto de renda. Essa é a informação. Tá. Com relação a pagamento, não vi nada falando que foi pagamento informado no imposto de renda. No relatório está desse jeito. E a contribuinte, até eu destaquei aqui, na verdade, o que a contribuinte coloca são valores, assim, pequenos, né, do que ele considerou como pagamento e o que está realmente no DARF, entendeu? Por isso que eu observei no meu dispositivo que deve ser considerado para o valor constante dos DARFs, com relação ao pagamento. E Cíntia, na manifestação dele, em face da diligência, ele simplesmente repete o que ele já tinha falado no recurso voluntário, ou seja, ele não se contrapôs adequadamente à informação fiscal, né? Na diligência. Sim, por isso que eu, a princípio, havia pensado realmente com relação à diligência, à informação fiscal, mas diante dessa dúvida suscitada, então eu entendo que deve realmente ser considerado o valor constante do DARF, né? E isso aí vai ser apurado em liquidação. Eu fiquei com uma dúvida, Cíntia, é porque quando coloca que é o valor constante do DARF, é o valor que ele recolheu ou ele colocou lá uma base de cálculo no DARF? Porque O valor recolhido. não, é porque assim, o que eu estou na dúvida a discussão não é da base de cálculo, porque é para verificar o faturamento do 6º mês anterior. Aí na diligência ele apurou com a base de cálculo. Então ele fala lá que a base de cálculo do fisco, pelo menos aqui pela planilha que você trouxe, a base de cálculo do fisco está numa linha aqui, depois a base de cálculo do contribuinte. Quando a gente olha aqui esse DARF, você olha que a base de cálculo do contribuinte está batendo com essas informações aqui. Então, por exemplo, janeiro de 91, base de cálculo, moeda da época, 30 mil. Só que para o fisco é 32.971.500. Eu não estou entendendo o que é o efeito dessa da DARF sobre a discussão, entendeu? Porque o que ele está falando que ele tinha que ter considerado os valores, mas eu estou entendendo que isso foi considerado lá atrás, não é isso que o Pedro falou? Ô, Maísa, me parece aqui que tem uma outra planilha que pelo que eu estou entendendo, se o DARF for recolhido 25.110,87, se você dividir 25.110,87 por 0,0075, aí daria esses 30 milhões e essa diferencinha que você apontou. Os 2 milhões que o fisco está falando. Acho que a conta é essa. Se você pegar o valor do DARF recolhido, dividido por 0,0075, aí daria a diferença na base de cálculo. Acho que essa é a diferença. Que é o que ele está apontando. Mas isso que está sendo autuado, não? É isso aqui que não está sendo reconhecido. Porque aqui é pedido de compensação, não é isso? Isso. Então, ele não está reconhecendo pelo fato dele ter identificado valores que seriam devidos na época. Exatamente. E aí, o que o contribuinte está falando é que ele fez um recolhimento a maior. Sim. Só que o a maior, considerando a base de cálculo, qual? Porque eu não estou conseguindo entender o que a gente está concedendo aqui. Eu também não. Não, o que nós estamos concedendo aqui, tá, é que, de acordo com o pedido por isso que o pedido da recorrente, tá, é que
seja analisado, seja feita evolução do crédito de acordo com os valores constantes das DARFs a título de pagamento. E como que vai apurar o valor da base de cálculo? Entendi. Aí você pega o valor da DARF recolhida e divide pelo 00075, que é a alíquota judicial. que é a alíquota judicial, a alíquota, né? A alíquota lá da 770, né? Isso. Mas e aí a base? E a base de cálculo? Porque eu entendi que a discussão era dessa questão da base dos 6 meses antes, Sim, né, do faturamento anterior. Aí, por isso, até que foi convertido em diligência, para verificar a base de cálculo. A base de cálculo. Aí, o que o fisco trouxe aqui é que a base de cálculo do fisco está maior do que a base de cálculo do contribuinte. Mas a base de cálculo do fisco que ele não pegou é o valor recolhido dividido? Parece que é isso. Sim. Não, a base de cálculo do fisco é a declaração do contribuinte. Ele considerou a declaração do imposto de renda de pessoa jurídica. Exatamente, é o que o próprio contribuinte declarou, né? E a alegação do contribuinte é que nesse batimento da receita com os DARFs, alguns DARFs não foram considerados no cálculo do auditor. Porque o auditor na diligência fala que considerou todos, mostra a planilha dele, inclusive dá alguns exemplos das alegações do contribuinte, de DARFs que não teriam sido considerados, que ele diz que foram considerados. É porque eu estou entendendo que a divergência é quanto à base de cálculo e não quanto ao DARF. Não quanto ao DARF. É que essa diferença do DARF não daria essa diferençona, não. É 2 milhões de diferença, não dá. Por exemplo, julho de 91, entendi. E se você olhar lá, julho de 91, a base de cálculo do contribuinte nessa planilha que a Cíntia trouxe aqui embaixo é 30 mil, que é a que o contribuinte teria considerado para fazer o cálculo dele. Eu acho que tem as duas diferenças. Eu acho que tem as duas questões. Da base de cálculo, por isso que não foi homologado tudo, né? Não foi dado a restituição de tudo, e também da AFIS, que ele alega que não foram considerados. Eu acho que são as duas questões aí. Exatamente, é o que ele está trazendo, e ele ratificou esse argumento na manifestação à diligência. E colocou esses exemplos aqui, que, ao contrário, para 4/1 de 1990, ao contrário dos 832,93, ele recolheu 7.960,81. E para 5/2 de 90, lançou-se 11.177, quando se recolheu o DARF 11.702. Para 5/3 de 90, lançou-se 67.559, quando se recolheu o DARF no valor de 68 mil. Então, está dando essa diferença da consideração com relação ao valor do DARF, do que foi. Mas 90, aqui nessa sua planilha aqui de cima, não tem 90, tá? Janeiro de 91. Tá, eu trouxe aqui os exemplos indicados pelo contribuinte na manifestação. Né? Mas essa planilha aqui de cima não é do contribuinte? Só que então, aí, com relação a essa diferença anterior, o fiscal pode pegar, a planilha do contribuinte está de acordo com o período apurado na diligência, que a diligência também apurou com a mesma da base de cálculo, janeiro de 91. E o contribuinte entende que não foram considerados esses DARFs anteriores, tá? E o que acabou gerando a diferença na planilha do auditor. Tá. Mas então tem uma outra planilha, né, Cíntia? Não. Porque aqui a planilha que você colocou aqui é porque eu até vou explicar para vocês um negócio. Eu não estou com acesso ao e-processo porque o CARF tirou a minha habilitação, porque meu mandato venceu. Então, eu realmente estou baseando com o que vocês colocaram aqui no processo, por isso que eu não estou conseguindo acessar ao e-processo. Então, aqui, considerando o que você colocou aqui em cima, no resultado da diligência, ele não falou nada de DARF aqui. Ele só falou que teria uma diferença. Isso. Ele não fez uma outra planilha onde ele identificou os DARFs que ele teria considerado? Não, o que ele colocou aqui, de acordo com o relatório, né? A DRF, ela realizou a apuração do crédito de forma diferente do julgamento do transitado, uma vez que, inclusive, o tempo da atualização não condiz com o decidido na ação. E a autoridade fiscal, ela teria se utilizado de recolhimento de 96 a 2000, quando deveria se utilizar dos recolhimentos de 89 a 94.
E eu estou até procurando aqui, onde ele fala, em relação, só um minutinho. Enquanto você olha, Pedro, só que a decisão da Cintia que ela está dando provimento parcial para considerar os valores recolhidos por DARF a ser apurados. Ela está considerando o que é para ser considerado mesmo. É porque eu fiquei, assim, como eu disse, a princípio eu pensei em aplicar a informação fiscal, mas eu não me senti bem nesse sentido. Se o contribuinte está alegando que não houve a análise desses DARFs, aqui na última alegação que está no relatório, na folha 4 do voto, conforme foi requerido no recurso voluntário, o contribuinte apresentou, dia 20/7, os DARFs restantes referente ao período de 88 a 93, reiterando que restariam demonstradas as bases de cálculo juntadas desde o início do processo judicial, voltando a ressaltar que deverão ser considerados os corretos os cálculos apresentados, extinguindo por completo, né? Então, assim, ele alega essa diferença na evolução, porque ele considerou na planilha dele só janeiro. Então, eu não me senti bem em aplicar a informação fiscal sem oportunizar, na liquidação da decisão, que sejam considerados os DARFs que estão no processo, só isso. Só que na informação fiscal fala que foram considerados, né? O processo já foi convertido em diligência, né? Tudo bem se fosse o caso de uma decisão assim, se não tivesse sido feita a diligência, mas já foi feita a diligência e disseram que foi considerado. E ele não argumentou nada em contraposição à diligência. Ele só repetiu o recurso voluntário, gente. Não tem como. Me concedam a palavra, por favor. Sim, Renan. Eu estou analisando a manifestação da Receita Federal. São duas tabelas, as duas tabelas que a Cíntia trouxe no acordo. Uma relativa à base de cálculo, que o auditor diz o seguinte, olha, para esses períodos, eu apurei uma divergência na base de cálculo informada pelo contribuinte como o que ele devia, né, a base de cálculo dele, sendo que o próprio contribuinte informou em DIPJ uma base de cálculo diferente da que agora ele está alegando para a apuração do crédito. Essa divergência na base de cálculo, para o auditor e para mim, não há o que se questionar. Está na DIPJ, é informado pelo contribuinte, o débito deve ser apurado de acordo com essa declaração. Ponto 1. O ponto 2, que é a segunda planilha que a Cíntia traz, que é justamente que devendo ser considerados os seguintes DARF no cotejamento realizado. E aí ele traz a apuração do contribuinte e coloca, por exemplo, para janeiro, 2 DARFs, um pago em 15 de fevereiro e outro em 31 de agosto, 91 e 92. Então, essa segunda planilha aqui também é da diligência, não é o que o contribuinte apresentou, então? Não, a segunda foi apresentada pelo contribuinte. É do contribuinte, aí eu vou chegar lá. Então, o contribuinte traz essa planilha e a Cíntia coloca. Então, estão aqui os DARFs e o contribuinte vai dizer, na manifestação dele, desculpa, apagou tudo aqui, pronto. O contribuinte vai dizer na manifestação dele que alguns DARFs teriam sido desconsiderados. Então, eu vou agora para a manifestação para a informação fiscal da Receita Federal, que é justamente esse exemplo que a Cíntia traz no acordo, que diz o seguinte, que existiria um pagamento de R$ 7.960,81, entretanto, no trabalho fiscal foi apurado somente R$ 823,93. Essa informação da Cíntia está justamente abaixo da segunda planilha. Aí até ocorre que, conforme observado, os valores utilizados, etc. Aí fala, ao contrário dos 832, recolheu-se 7.960. Esse é o argumento do contribuinte, dizendo, olha, o fisco não está considerando os meus pagamentos. Porém, a gente indo para a manifestação da Receita e consultando os autos, primeiro na manifestação. Na manifestação, a Receita diz o seguinte, constata-se que o contribuinte se enganou na análise dessa planilha. Eu estou na folha 1060 do processo, tá?
Constate que ele se enganou na análise da planilha. Neste documento, está se comparando a contribuição devida e os pagamentos efetuados, mostrando a vinculação do pagamento e o valor que deveria estar com a nova base de cálculo. Então, deixa eu procurar bem aqui. O que o auditor traz é o seguinte: por que tem 832 e não o pagamento integral? Porque eu já estou apurando o saldo. É o que o contribuinte pagou e o que ele devia. Então, 832, lançado pelo auditor, é o crédito do contribuinte. E, para comprovar isso, ele fala da folha 767. Eu vou ler um trecho da manifestação do auditor. Por isso, a auditoria considerou que, do pagamento de R$ 7.960,81, 832 seria o correto valor do direito do contribuinte. Este valor foi devidamente corrigido conforme se vê na tabela da folha de 767. Então, eu vou na 767 e tem justamente os 832 corrigidos. Só que o que acontece? Ainda assim, permanece a planilha da Cíntia com aqueles vários pagamentos, né? Então, um ponto foi esclarecido, que é o 832. Por que tem 832 e não 7.000? Porque é o crédito. Ali é a correção do crédito, não é a correção de pagamento. Só que ainda permanece a planilha da Cíntia, a segunda planilha, que tem vários pagamentos. Ele dizendo, o contribuinte diz, olha, esses pagamentos não foram apreciados. Mas na própria planilha da folha 767, estão lá os pagamentos. Por exemplo, esse de 31 de agosto, por exemplo, de R$ 197.438,70. Se for na planilha da 767, está lá o pagamento. Então, eu não sei que pagamentos são esses a mais que o contribuinte vem trazendo. Está aqui na folha, a planilha começa na 767 e está aqui na folha 768, justamente os R$ 170.186,94, que seriam R$ 47,52. Então, não estou conseguindo encontrar a divergência que o contribuinte está apurando. Então, parece, Renan, que do jeito que a Cíntia está deferindo, ela estaria dando direito à restituição de tudo, mas a restituição, para fazer a compensação, é a diferença entre os recolhimentos e o que seria devido em face da decisão judicial, né? Então, é aí que está. Então, ele quer que considere tudo, né? Mas o que ele tem, como você falou, em face da decisão judicial, é a diferença, né? A diferença, exatamente. Entre o efetivamente devido, aplicando o entendimento judicial, e o que ele pagou. Então, não pode considerar o valor integral dos DARFs mesmo, né? Eu acho que a diligência foi precisa. Resolveu. Ok, gente. Então, acho que o Renan... Mais algum esclarecimento? Podemos votar? Podemos? Então, Conselheira Maria. Então, eu divirjo e nego provimento ao recurso, né? A fiscalização já esclareceu os pontos aí na diligência, e ele também não se contrapôs aos fundamentos utilizados pela fiscalização na diligência, então permanece o que a fiscalização falou, ó, você não soube ler a planilha, não é bem assim, então eu negaria provimento. Eu posso uma questão de ordem, presidente, antes de continuar a votação? É só porque eu queria perguntar como que foi decidida a questão da prescrição dos pagamentos de 89, que o auditor ele diz que não deveriam ser utilizados esses pagamentos 5 anos antes da decisão judicial. Então, com relação a essa prescrição, o contribuinte ele nem trouxe mais esse argumento em recurso voluntário, e a decisão judicial ela foi expressa, né, e produziu coisa julgada no sentido que tem que ser os últimos 5 anos só. Então não está nem sendo apreciado aqui, né? Tá bom, desculpa. Tanto é que não foi nem argumento do contribuinte em recurso voluntário. Bom. Ok, conselheira Maísa. Bom, considerando o que a gente debateu aqui, especialmente esses esclarecimentos que o Renan trouxe, eu, pelo menos aqui, pelo que está constando, inclusive, do seu voto, Cíntia, eu não estou conseguindo visualizar
o que a mais a gente estaria dando o valor integral do DARF sem considerar essa diferença na base de cálculo que foi identificado pela fiscalização. E realmente, quando é PIS-faturamento, a base de cálculo é o valor do imposto de renda. Então, pelo que eu estou visualizando aqui, pelo menos pelo que a gente debateu, eu acho que a gente tem que considerar na forma como a diligência identificou, né? Esses 3 mil, essa diferença, os 7 mil para os 800 reais, é exatamente pelo fato de ter sido identificada a base de cálculo conforme a da IPJ. Então, e que, aparentemente, esses DARFs, o contribuinte não evidenciou como que eles não teriam sido considerados. Então, por causa disso, eu vou acompanhar a divergência. Ok, conselheiro Pedro. Acompanha a divergência. Pedro, Cíntia, Renan. Bom, eu vou acompanhar a divergência. Eu acho esse ponto que a Maísa tocou importante, a questão o contribuinte, ele não demonstra que esses pagamentos não foram considerados, sendo que na manifestação do auditor fiscal, ele traz expressamente dizendo, olha, eu considerei, está na folha 767 na planilha, e eu estou conseguindo encontrar os pagamentos. É lógico que uma análise dos autos processuais, ainda mais de um processo longo como esse, feito em meio a um julgamento, não substitui uma apreciação normalmente que o relator tem para fazer. Mas, pela análise que eu fiz aqui rapidamente, eu entendi que a fiscalização foi clara, eu entendi que os pagamentos foram considerados, as diferenças na base de cálculo também estão claras, então eu acompanho a divergência. Ok, conselheira Renata. Cara, eu acredito que aqui, até em nome da verdade material do contribuinte, o que a Cíntia determinou não vai prejudicar a fiscalização, ela só vai averiguar se realmente o cálculo foi feito adequadamente. Então, eu voto com a relatora. Ok. E na forma como o Renan também trouxe uma análise rápida aqui dos autos, que realmente é grande, não tem como você avaliar isso para ter certeza de que foram ou não foram avaliados todos os pagamentos. Então, eu prefiro acompanhar a relatora nesse caso. Ok, obrigado, Renan. Conselheira Sabrina. Vou acompanhar a divergência. Ok, eu também acompanho a divergência. Então, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidas as conselheiras Cíntia e Renata. Designado conselheiro Silvio Renan do Nascimento, meu caro. Ok, obrigado pelas suas considerações, tá, Renan? Cíntia, obrigado pelo relatório, né? Mas o Renan foi bem preciso nas ponderações dele. O Renan, ele é o nosso especialista em matéria de compensação e ele é o auditor fiscal mais fresco da turma, assim, o último que passou pelas cadeiras da Receita Federal. Então, ele está bem mais acostumado do que a Maria, do que o Pedro, do que eu mesmo, né, de mexer nos sistemas e dessas questões. Então, é muito bom ter um auditor assim bem recente, né, dessas questões, né? Então, respeito o posicionamento da divergência totalmente. Né, ok. Gente, eu vou dar em respeito a todos, especialmente a Maísa que está grávida, 10 minutos aí de intervalo, né? A gente retorna às 11h05. Eu peço para encerrar a gravação, Janaína